arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então Mateus capítulo 3, e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos. Diz: arrependei-vos. Aleluias. Diz assim: porque é chegado o reino dos céus. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Fala comigo: confessando os seus pecados. Glórias a Deus. Esse enfoque fala sobre uma urgência de arrependimento. É algo muito maravilhoso na vida de todo cristão, tá? Porque todo mundo que diz eu nasci de novo, ele só pode dizer isso quando ele de fato entregar a Deus tudo aquilo que está escondidinho lá dentro do coração, todos os seus pecados, todas as suas falhas, tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus faz você lembrar, e você fala: Deus, eu esqueci isso, né? Você fala assim para Deus: Deus, tem mais esse, e aí Deus, ele vai te transformando, te dando um novo hábito, te dando uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de agir. Glórias a Deus por isso, porque o Espírito Santo de Deus é tremendo para fazer isso, né? E aí nós passamos a ter uma vida justa no Senhor. Fala: eu tenho uma vida justa em Jesus, porque Ele é justo, amém? Para eles serem batizados nas águas, o que era preciso fazer? Quem lembra disso? Se arrepender. E o arrependimento que João fazia as pessoas se arrepender na hora. O que você fez? Eu roubei. Vai, confessa logo. Fica imaginando, né? Era um homem muito tosco, um homem muito grosso, né? Então João fazia as pessoas se arrepender naquele momento. Você vem aqui, você batizava, mas só se a pessoa se arrependesse. O que você fez aí agora? Qual que é o seu pecado? Eu fiz isso. Se arrepende. Aí a pessoa confessava, se arrependia, ele batizava a pessoa, né? Então o João, ele fez isso de uma maneira tremenda. E eu acho interessante esse enfoque que Mateus aqui fala. Ele relata ele não está relatando aqui um remorso, ele não está relatando aqui uma tristeza, uma perseguição, um pesar passageiro, tá? Ele não está falando aqui de um descompromisso, tá? Da cruz, né? De Cristo. Mateus, ele mesmo, ele concerne, ele diz algo a respeito de Jesus, que Jesus, no início do seu ministério, ele começa a pregar sobre arrependei-vos, pois é chegado o quê? O reino dos céus. E é esse tema que nós estamos hoje falando. Gente, é muito lindo o cristão quando ele não guarda nada para Deus. É muito lindo a vida dele com Deus, quando ele fala tudo para o Senhor. Ele dorme tranquilo, ele acorda tranquilo, ele consegue fazer as coisas para Deus sem peso de consciência, sem medo da morte. Ele consegue ir adiante, às nações, sem medo de morrer. Por quê? Porque ele tem uma vida com Deus, né? Mas quando a pessoa ela guarda para ela, e ela, em vez dela confessar e se arrepender para Deus, ela está guardando, ela está tomando para si. E Deus não quer isso, tá? Deus quer que você se arrependa. Deus quer que eu me arrependa, que nós venhamos a nos arrepender. Para quê? Para que a gente possa ter uma vida digna com Ele, tá? Em nome de Jesus. Essa palavra é uma palavra tremenda, né?
porque Cristo, ele é exaltado, o nosso Salvador, ele é exaltado, e ele começa a falar: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Glórias a Deus. Eu gostaria que você visse aqui no Mateus capítulo 4, o versículo 17. Olha o que diz aqui o Jesus, as palavras de Cristo. É isso mesmo que eu falei até agora, né? Jesus falando: arrependei-vos, é isso mesmo? Pois é chegado o quê? O reino dos céus. Glórias a Deus. E agora eu tenho uma pergunta aos amados, né? Porque o próprio Jesus, ele enfatizou, ele deu ênfase a isso muitas vezes. E aí nós estamos falando sobre Mateus, que está falando do mesmo João, também falando as mesmas palavras: arrependam-se, arrependam-se. E essas palavras ecoam dentro de nós, dizendo, toda vez quando a gente faz alguma coisa, o Espírito Santo fala para nós: arrependa-se. Olha que coisa maravilhosa, né? O Espírito Santo de Deus fala para nós: arrependa-se. Isso é muito maravilhoso na vida de todo cristão autêntico, porque ele sempre tem algo para dizer para Deus. Ele sempre tem algo para dizer: Deus, eu esqueci mais uma coisa. Hoje eu tenho mais um pecado para confessar para o Senhor. Hoje eu tenho mais uma falha minha, Senhor. Me molda deste lado, me faz ser alguém que ouve e aprende a Tua palavra, né? É algo maravilhoso, né? Jesus ordenou aos seus discípulos que pregassem o arrependimento, né? Pregassem o arrependimento, que todos pudessem ver os seus pecados e dissessem assim: eu me arrependo, eu me arrependo. Você sabe, meu amado, você sabe quando que você vai orar melhor? Quando você se reconhecer dependente de Jesus. Você sabe quando você vai se sentir cada vez mais fortalecido? Quando toda vez você cair no braço de Jesus e falar assim: eu dependo de Ti, Senhor. Eu dependo do Senhor. O Senhor é a minha fortaleza. O Senhor, é no Senhor que eu quero ser forte, em nome de Jesus. Glórias a Deus por isso. O arrependimento é o momento em que você está entre a carne e o Espírito, né? Então você vai ter que decidir para que lado você vai tomar a decisão agora. Se você vai ser um homem carnal ou um cristão, né? Mais espiritual. Então é uma decisão que nós passamos a ter. Então é uma urgência você aprender, como nós estamos aprendendo aqui, sobre arrependimento. Quanto mais depressa você saber sobre o arrependimento, mais depressa você vai confessar aquilo que só você sabe, aquilo que ninguém sabe, só você e Deus. Mais depressa você vai falar para Deus e vai tirar aquele peso que está dentro, ou às vezes está sobre o seu ombro, e você fica: Deus, eu estou levando isso a vida inteira, né? Anos e anos. Então Deus, Ele quer que nós venhamos o quê? A liberar, e venhamos a nos arrepender, né? Diante dEle. Quando alguém realmente pergunta para mim, ou às vezes para você, fazer: mas por que eu devo me arrepender? Aí você, logicamente, você vai entender no contexto, né? Você vai entender por causa por que você tem que se arrepender? Para que você possa ter o reino de Deus sobre a sua vida, né? Para que o reino de Deus seja chegado até vós, até nós, para que as pessoas se acheguem, façam parte do reino de Deus. É preciso o quê? Arrependimento, né? Então, meu amado, eu tenho certeza que se você, se todos nós pararmos e pensar, perguntar para Deus e dizer assim: Espírito Santo de Deus, me mostra ainda onde eu tenho uma falha, onde eu ainda estou precisando me arrepender. Pecado que muitas vezes eu quis esquecer com a minha, porque simplesmente quis deixar de lado, mas ficou no coração.
Senhor Deus, onde tem esse pecado que eu possa confessar para o Senhor e ficar livre, né? Então é preciso, todo cristão sempre ter esse momento de conversa com Deus, falar para Deus: Deus, olha, eu preciso do Senhor, eu preciso, a minha fraqueza é essa, né? Porque quando nós somos tão fracos, né, amado? Mas quando nós estamos com Cristo, nós passamos a ser forte. Glórias a Deus. Você é uma fortaleza em Jesus, né? O inimigo não pode te abater, porque você é forte quando você está em Cristo. Mas quando você tenta por você mesmo, você só se acha forte. É impressionante isso. Você, com todas as suas artimanhas, você só acha, e sua tendência é ficar fraco. Mas glórias a Deus que os amados, todos nós temos Jesus no nosso coração, na nossa vida, e Ele cada vez mais está falando comigo e com você: arrependa-se, pois é chegado o reino de Deus. Mas por que, Senhor? Por que o reino de Deus? Por que eu tenho que me arrepender, né? O que é o reino de Deus para você, meu amado? Há muitas pessoas que acham que o reino de Deus ela é algo material. Há muitas pessoas que acham ainda que o reino de Deus ela é prata, é ouro. Há pessoas que acham que o reino de Deus ela é mansões, carros, né, luxuosos, né? Há pessoas que acham que é dinheiro, crédito no banco. Há pessoas que acham que o reino de Deus é uma religião, uma tapinha nas costas. Há muitas pessoas que acham que o reino de Deus é isso. Mas o texto bíblico nos ensina, e a palavra de Deus nos ensina, né, que o reino de Deus ela não é comida nem bebida, mas justiça, paz e muita alegria no Espírito. Glórias a Deus. Isto é o reino de Deus. Então não é comida nem bebida, mas justiça, paz e muito gozo no Espírito. Então, meu amado, Deus tem coisas tremendas para nós. Na glória a Deus, aleluias. Deus tem coisas tremendas para você, meu amado, para que você possa se alegrar no Senhor. A alegria que você tem em Jesus é esse reino de Deus que produz em você. É o reino de Deus. Quando você se achega, quando você faz parte, né, desse reino de Deus, você automaticamente você adquire isso. Você adquire paz, você adquire o que? Alegria, né? É isso que diz, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, né? Você passa a ser justo, né? Paz e muito alegria no Espírito. Então, amado, a alegria que o mundo não conhece, a paz que o mundo não conhece, isso é para aqueles que estão no reino, que tem o reino de Deus sobre ele. Glórias a Deus. Quando você lida com arrependimento, quando você trata essa área da sua vida, você está tratando algo muito importante. Quando você trata sobre arrependimento na sua vida, você está tratando a sua alma. E logo o fator, né, eu diria, a consequência disso é você ter um encontro com Cristo. É você passar a ter uma novidade de vida com Cristo. Porque nada te impede de você chegar diante de Jesus. Quando você fala para Ele, você confessa para Ele tudo que está na sua vida, nada te impede. Fala aí para o seu irmão: olha, nada te impede se você se arrepender. Glórias a Deus, aleluias. Quem tem vida com Cristo não quer viver em superficialidade. Quem tem uma vida com Cristo não quer ficar longe dele, né? Porque sabe que é bom, porque sabe que é maravilhoso. Ele nos fortalece, é Ele que nos ajuda. Cristo é tudo na nossa vida. Gente, é tremendo. E aí vem um ensinamento do próprio Jesus dizendo para nós nessa noite, dizendo: olha, arrependa-se.
Tem alguma coisa na sua vida que você pode dizer para Deus: Deus, eu pensei mal do irmão, Deus, eu pensei mal daquela pessoa, Senhor, ai, como que está vindo na minha mente, né? Porque só Deus sabe, só Deus conhece a sua mente, né? Só Deus sabe. Então às vezes a gente pensa coisas que a gente se pega no pensamento e a gente fala: Jesus, tira esse pensamento de mim, né? Então muitas vezes a gente não peca em ação, né? Mas às vezes em pensamento, né? Então está aí um motivo para você chegar para Deus e dizer: Deus, me arrependo disso, eu me arrependo de ter pensado isso, e se porventura fez, eu me arrependo, Senhor, dessa atitude tomada, eu me arrependo, Senhor, daquilo que eu fiz, porque assim você tem mais acesso a Cristo. Hoje nós estamos falando sobre arrependimento, nada melhor, né? Nós vamos depois participar da Santa Ceia e tá aí, melhor momento na nossa vida, para a gente poder dizer assim: Deus, eu estou aqui confessando ao Senhor tudo que na minha vida o inimigo possa dizer assim: ó, eu tenho isso contra você. Aí você pode dizer assim: não, eu já me arrependi disso, eu já falei para Deus, o Senhor já me remiu desse pecado, o Senhor já tirou, já me lavou, né? Em nome de Jesus. Mateus capítulo 3:11, João Batista, né? Ele sai de cena e ele começa a colocar Jesus, né? Jesus Cristo, ungido de Deus, em cena, e ele começa a dizer: eis o Cordeiro de Deus, aleluias, né? E ele começa a falar que tira todo o pecado do mundo, ele é maior do que eu, e ele foi antes de mim, este é, né? Ele começa a falar: é este o Deus que vocês estavam esperando, é esse o Jesus, o ungido de Deus, é esse. E quem era João? Olha, as pessoas, até os grandes, temiam, né, diante dele, né? Um homem muito ousado, cheio de Deus, e chega de repente olhar e ouvir o próprio João Batista dizendo: eis o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado. Olha, o povo ficou assustado, né? O povo ficaram: e agora? É esse o Messias? É esse mesmo, é esse que batiza com o Espírito Santo e com fogo, glórias a Deus. Hoje é muito comum a gente falar sobre o Espírito Santo, mas fica imaginando naquela época, onde os ensinamentos divinos ainda, principalmente para nós hoje, já é uma coisa normal a gente ouvir sobre isso, batismo no Espírito Santo, dons de língua, mas antes não, principalmente naquela época. E aí João começa a pregar, fala assim: é esse que vai te batizar com o Espírito Santo, é esse que batiza com fogo. O povo ficou: que ensinamento é esse? Que ensinamento é esse? Né? E aí Jesus, ele dá sequência, ele vai ensinando coisas tremendas, né? No início, Jesus dá continuidade da mesma pregação, porque João era o caminho, era aquele que pregava em meio ao deserto, era aquele que estava preparando o caminho para o Filho de Deus. E aí agora Jesus, ele dá sequência, ele começa a falar sobre arrependimento. Arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus, glórias a Deus. Então, amados, é algo muito bom para nós, tá? Arrependimento só nos traz coisa boa, tá? Quando você se arrepende de algo ruim da sua vida, né? Só vai te trazer sentimento bom, porque aquilo não vai te prender mais, aquilo não vai te aprisionar, aquilo não vai martirizar você, aquilo não vai ficar batendo 24 horas na sua mente, falando: ó, você fez isso. Não, porque você já confessou diante de Deus, né? Então ele quer o quê? Que você confesse, ele quer que você fale para ele quer que você se arrependa dessa sua atitude, em nome de Jesus. Nós muitas vezes olhamos para nós mesmos e nos julgamos bom o suficiente. A realidade é essa, que toda vez que quando Deus olha para você e fala assim: olha, confessa você seu pecado, você olha assim e fala assim: Deus, eu não tenho.
né? Olha para Deus e fala assim, Deus, não, eu acho que eu não tenho não, eu sou bom demais, eu sou bom. Aí é somente o Espírito Santo de Deus para te lembrar, por exemplo, que ontem você fez. É somente o Espírito Santo de Deus para dizer assim, olha, 1 hora atrás você pensou isso, há 1 hora atrás você duvidou da palavra de Deus, há 1 hora atrás você estava pensando assim ao meu respeito, né? E aí o Espírito Santo de Deus entra em cena na nossa vida, né? E eu quero chamar os amados a realmente a você estar fazendo aquilo que Deus se agrada, que é esse ensinamento que hoje nós estamos falando. Arrependa-se. Aquilo que Deus falou com você, aquilo que Deus mostrou para você, aquilo que quando eu estava aqui falando, ministrando, o Espírito Santo de Deus começou a falar com você do seu passado, começou a falar de você de, sei lá, 5 anos, de 10 anos, de quando você era criança, de há 1 mês atrás, 1 semana, 2 horas atrás, independente do tempo, aquilo que o Espírito Santo de Deus começou a mostrar para você e dizendo, olha, confessa para mim, confessa para mim, confessa para mim. Deus quer fazer com que você seja livre. Fala, eu sou livre. Fala, eu sou livre em Jesus. Glórias a Deus. Você é livre em Jesus. Não deixe o inimigo te prender, amado. Não deixe o inimigo te prender com coisas que você pode estar livre, tá? Então são fardos que muitas vezes nós levamos simplesmente por nós não confessarmos diante de Deus. Vocês já ouviram falar sobre uma desculpa? Eu creio que você vai lembrar. As pessoas falam assim, a carne é fraca. Vocês já ouviram isso, alguém? Eu pequei ou eu peco porque a carne é fraca. Agora eu vou falar para os amados, desde quando pecado é vitamina para a carne? Desde quando? Eu pequei porque a carne é fraca. E desde quando o pecado é vitamina? Então a gente tem que parar com isso, né? A gente tem que se eliminar isso da nossa vida, eu e você, tá? Então eu estou falando aqui, mas isso serve principalmente para mim, isso serve para todos nós, a igreja do Senhor. Então o arrependimento gera em nós o que? Uma maior vontade de andar com Cristo. Fala amém, glórias a Deus, amém, amados, né? Uma maior vontade de buscar ao Senhor, glórias a Deus. Com isso eu entendi o seguinte, amado, é que Mateus aqui ele começa a falar as palavras que João Batista falava para os fariseus e para os saduceus. Raças de víboras, quem que ensinou para vocês a fugirem da ira vindoura? Raças de cobras. Olha as palavras de João, que palavras mansas essas, né? Raças de cobras, quem ensinou a vocês? Em outro texto eu fui buscar, algumas pessoas estavam falando, olha, quem ensinou você a fugir do fogo de uma mata em incêndio? Olha como que é a explicação. Alguém explicava esse mesmo texto dessa forma, e eu falei, Senhor amado, a gente sabe que o incêndio é um fogo não controlado, né? É um incêndio. E aí ele começa a falar, quem que ensinou vocês a fugir desse fogo, né? Em uma mata, um incêndio, né? Então não tem como, amado. A gente tem a palavra de Deus e ele realmente vem na nossa vida para a salvação, o fogo de Deus. E o fogo serve para quê? Né? Para ou ele apura ou ele, né, quebra de uma vez, né? Então, meu amado, toda vez que o Espírito Santo de Deus falar com você e dizer assim, mostrando um ponto da sua vida, o Espírito Santo de Deus, não as pessoas, tá? Estiver mostrando um ponto da sua vida que você está em falta, dê glórias a Deus, porque Ele está querendo que você confesse. E quando você confessa, depois que você sai do seu quarto, você sai assim, pronto para a guerra,
Agora eu estou pronto, Senhor, agora o inimigo não me pega, né? Porque você está agora livre dessa cadeia, tá? O Espírito Santo de Deus sempre vai mostrar para mim e para você aquilo que nós necessitamos para crescer na graça e no conhecimento de Deus. Glórias a Deus.